Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um tema extremamente relevante. Os kits Xeon estão deixando de ser custo-benefício? O kit Xeon não tá mais valendo a pena? É uma questão muito relevante a ser levantada agora e eu vou mostrar aqui pra você por quê. Bom, antes de eu falar qualquer coisa, quem deu a ideia desse vídeo aqui foi o JP do canal JP Tech Games. E ele fez exatamente um vídeo sobre esse tema há poucos dias atrás, falando, ó, o kit Xeon X99 não vale a pena e eu posso te provar. Será mesmo? Evite o prejuízo. E no vídeo do JP, ele apresenta vários argumentos sólidos comprovando que existem várias situações em que não compensa mais comprar um Xeon da China. E eu concordo com ele em vários pontos, mas em outros pontos eu tenho uma opinião um pouco diferente. Mas beleza, né, Fafá? Por que você tá falando isso? Você que foi um cara que sempre testou Xeon, sempre gostou de falar de Xeon, né? E sempre recomendou bastante. Cara, como eu sempre falo aqui nos vídeos, né, o mercado ele tá sempre em movimento. E a gente tem uma situação bem diferente do que a gente teve aí em todo esse tempo, né, que o Xeon bombou. Processadores Ryzen, eles estão abaixando de preço significativamente. Via de exemplo, a gente tem aqui, ó, um Ryzen 5 2600 no AliExpress saindo a R$536. Processador que antes saía a R$800, R$900 facilmente, né, no ano passado. A gente tem aqui, ó, Ryzen 5 3600 a R$766. Processador que facilmente aí tava saindo a R$1.100, R$1.300 no ano passado também. Enquanto isso, a gente tem os kits Xeon se mantendo na mesma margem de preço do ano passado, né? Então, enquanto os Ryzen estão barateando, os Xeon estão se mantendo ali. E de fato, né, por conta dessa mudança, a gente precisa analisar bem a fundo a situação. Tem alguns kits Xeon que realmente já não valem mais a pena comprar por conta do valor dos Ryzen abaixando. É claro que eu vou citar vários desses, né, nesse vídeo, mas a gente tem todo um raciocínio para seguir antes de eu sair falando quais não compensam. Porque você tem que entender por quê, né, de onde que eu tirei isso. O kit Xeon hoje que eu mais recomendo é esse cara aqui, ó, que tá a R$674. Se a gente clica na página aqui, muda o preço, né, mas é o kit Xeon com o processador 2640V3. Vem com uma placa-mãe simples, mas boa o suficiente para usar com ele. O processador que tem 8 núcleos e 16 threads, e trabalha, né, até 3.4 GHz, se não me engano, com desbloqueio Turbo Boost, ou 3.3, e também vem com 16 GB de memória RAM DDR4 da Atermeter. No caso, são memórias ECC de servidor. Bom, se você é uma pessoa que quer montar um kit Xeon focado na economia, focado no custo-benefício, provavelmente você vai acabar escolhendo uma placa de vídeo que oferece o maior custo-benefício do mercado também, para estar usando junto com o Xeon da China. Agora, caso você esteja montando um PC para usar com uma placa RTX, uma placa bem mais poderosa, eu já aconselho você nem escolher a plataforma Xeon, porque a plataforma Xeon, apesar de ser muito boa, ainda mais em Full HD você não vai conseguir ter tanto FPS quanto um processador Ryzen ou como o Intel da 12ª geração, né? Eles estão num preço muito bom também hoje, tá? Você pode ver a comprovação disso que eu tô falando nos vídeos mesmo aqui do canal, tá bom? Tem vários vídeos ali que eu vou fazendo e esses vídeos me levaram a chegar nessa conclusão, tá bom? Que o Xeon, ele é mais para placa de vídeo focada no custo-benefício, principalmente as mais antigas, né, que não tem a tecnologia PCI Express 4.0, né? E aí você vai usar bem melhor o Xeon nessa ocasião, tá? Ou também se você quiser jogar em altas resoluções, 4K, 2K, aí tudo bem, você colocar uma RTX com o Xeon, mas aí você não vai estar focando, mirando tanto o FPS nos games, né? Você vai estar mirando mais ali. Mas eu não vou entrar nesse assunto não, senão, meu Deus, vai embolar tudo aqui. A gente vai falar agora de preço e até quando compensa comprar um Xeon, beleza? Então hoje, se eu fosse selecionar uma placa de vídeo custo-benefício para comprar, seria a GTX 1060 de 3 GB, que a gente encontra no Ali. A gente tem versão nova dela, um pouco mais cara, mas a versão usada a gente já consegue a partir de R$894. Isso hoje com cupom, tá? O preço dela aqui tá uns 900 e pouco sem o cupom. E essa placa de vídeo já é um custo-benefício enorme, porque com ela você já edita vídeo, você já joga todos os jogos em Full HD a mais de 60 quadros e assim, cara, excelente, não tenho o que falar. Eu acho que uma placa que já dá pro gasto, aí dá pra você fazer o que você quiser. Olha que eu tenho 1 milhão de peças de PC aqui, e ela pra mim já seria o suficiente pra fazer tudo.
Por isso que eu recomendo ela como maior custo-benefício atualmente, tá bom? Vai ter link dela aí na nossa listinha de placa de vídeo, tá bom? Sempre fica aqui a listinha de placa de vídeo e tem o link dela. Vários links por sinal para você ver qual tá mais barato no dia. Mas agora presta bastante atenção nesse raciocínio. Para usar aqui com o kit Xeon 2640V3, a GTX 1060 de 3 GB é uma placa de vídeo até fraca para o processador. O processador é extremamente forte. E querendo ou não, montar um PC barato com esse kit aqui tá saindo uns R$674. Porém, a gente não pode esquecer que comprando o kit Xeon da China, a gente tem a possibilidade também de ser taxado. E aí que entra a visão que o JP passou lá no vídeo dele. A grande maioria dos estados do Brasil, quando você recebe uma taxa, é a taxa mais talvez ali uma taxa de despacho postal dos Correios. Então essa taxa acaba variando entre 150 e 200 reais em média, tá? Mas a gente tem taxas mais altas e mais baixas. Porém, tem alguns estados que rescinde também a cobrança do ICMS por cima da taxa. Então você paga o ICMS sobre a taxa, o frete, tudo junto. E às vezes acaba dobrando a taxa, como é o caso aqui do meu estado, que é Minas Gerais. Então, eu sendo taxado aqui em Minas Gerais, dificilmente essa taxa vai ser R$150, ela vai ser em torno de R$300, R$400, dependendo da ocasião, entendeu? Então, supondo aqui que na pior das hipóteses, eu receba uma taxa de R$400 em cima desse kit aqui, vamos fazer as contas aqui de quanto que daria, ó, R$674,57, vamos copiar, daria algo em torno de R$1.074. E nesse tipo de situação, em que a pessoa tem muito medo de ser taxada e acredita sim que vai acabar tomando uma taxa desse padrão aqui, talvez valha mais a pena comprar um Ryzen. Por quê? Você consegue comprar o Ryzen da China, as memórias RAM da China, que a probabilidade de taxa é praticamente nula, bem baixa mesmo, e consegue comprar a placa-mãe aqui no Brasil. Então vamos fazer uma simulação de quanto que daria comprar, né, um kit Ryzen da China, né, o processador e a memória da China e a placa-mãe aqui no BR. Mas também para fazer uma simulação, né, a gente tem que simular com um processador que teria um desempenho bem próximo ao processador que a gente está comparando aqui, que seria o Xeon 2640V3. E para isso eu vou usar como referência o processador Ryzen 5 2600, que apesar de ter 2 núcleos a menos, tem uma frequência mais alta, é um processador que faz overclock e o desempenho em jogos principalmente é muito semelhante, principalmente com a placa de vídeo que a gente está levando em consideração, que seria a GTX 1060 de 3 GB para montar um PC custo-benefício. Eu não cheguei a comparar o Ryzen 5 2600 aqui no canal com o Xeon 2640V3, mas a gente tem um comparativo aqui muito bom no canal Sem Dias. O Sem também é amigo aqui do canal, tá? Se inscreve lá também, Sem gente boa pra caramba. E ele testou o Xeon 2640V3 versus o Ryzen 5 2600 em vários jogos com a GTX 1060 de 3 GB. O Ryzen 5 2600 é até um pouco superior, mas eles estão no nível de patamar muito próximo, tá bom? Você pode assistir com mais detalhes ali no vídeo dele. Acho até legal você ver lá e dar um likezinho, uma moral e falar que veio aqui pelo canal. Então olha que interessante, a gente usando aqui o Ryzen 5 2600 como base, seria, né, R$536, vamos arredondar aqui, ó, 536 mais 16 GB de memória, né, já que o kit com 2640V3 vem com 16 GB de memória. Correto seria a gente colocar também. No caso aqui já vou aproveitar até para pegar da nossa listinha aqui dos kits Ryzen, né? Tem memória RAM barata aqui da Netac com a frequência ideal para esse processador, tá? E se a gente comprar aqui 2 de 8 GB, né, totalizaria R$316 mais ou menos, tá? Então aqui, ó, 536 mais 316. E se a gente escolher aqui uma placa-mãe baratinha do Brasil, ó, que já tá até na nossa lista, vamos entrar aqui, ó. Vamos pegar a mais barata mesmo do dia, que seria, no caso aqui, a da Biostar. Não é muito boa, mas só para usar como exemplo mesmo. Mais 355, né? A gente teria o kit Ryzen saindo a R$1.207, né? Sem risco de taxa, enquanto o kit Xeon saindo a R$1.074. Se a gente considerar esse tipo de situação, muita gente talvez prefira comprar o Ryzen a R$1.207. Isso porque a plataforma M4 dos Ryzen é uma plataforma mais nova, uma plataforma que dá uma margem de upgrade bem mais alta, então a gente consegue de fato, às vezes, colocar um processador bem melhor naquele kit ali, fazer um upgrade bem bruto, caso a gente queira melhorar a placa de vídeo mais pro futuro, né? E além disso, a gente comprando pelo menos a placa-mãe aqui no Brasil, mesmo que não seja de uma marca tão boa, a gente vai ter a garantia de pelo menos 1 ano na placa-mãe, o que pesa para muitas pessoas, né? O que vai fazer as pessoas comprarem mais aqui no Brasil. Então entenda, né, que para um tipo de pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de ser taxada, uma pessoa que acha que com certeza vai ser taxada, vai valer a pena às vezes comprar o Ryzen aqui no Brasil.
beleza? Mas agora nessa situação entra a minha opinião pessoal. Eu não deixaria de comprar um Xeon 2640 V3, né, aquele kit completo, mesmo morando em Minas Gerais, por conta de medo de ser taxado. Por quê? O último vídeo aqui no canal, antes desse vídeo sair, fala exatamente sobre a questão de taxa. A gente fez uma enquete aqui no canal, verificando a possibilidade de ser taxado comprando alguns itens. Eu recomendo que vocês assistam o conteúdo, mas resumindo, né, segundo o resultado obtido, que a gente comentou naquele vídeo, a gente até que tem uma probabilidade de taxa mediana, que nem a gente tinha no passado, não mudou tanto. Apesar, né, de toda essa comoção aí da galera falando que todo mundo tá sendo taxado e tal, os dados são sólidos, os dados comprovam isso, né? Que a maioria das pessoas ainda não está sendo taxada. Então você ainda tem uma possibilidade muito maior de não ser taxado comprando do AliExpress do que de ser taxado. O que ainda me faz recomendar veementemente o kit Xeon 2640 V3, sendo o kit mais top ali para quem está buscando um custo-benefício hoje. Ou seja, para usar com uma placa de vídeo custo-benefício também. Só que, né, é aquela parada, se você for taxado e receber uma taxa alta, você já tem uma noção, né, de que em algumas situações já poderia valer até a pena o Ryzen. Beleza, Fafá, mas você falou no começo do vídeo que você ia citar alguns exemplos em que realmente já não tá mais valendo a pena comprar o kitzinho da China, que vale mais a pena fazer esse bem bolado aí dos Ryzen que eu acabei de mostrar, né? E é claro, ó, não tô aqui empurrando a minha opinião, impondo ela a você, tá bom? Eu tô explicando aqui algumas relações de custo-benefício aqui para que você possa ter a sua própria ideia. Pode pensar diferente, viu? Mas tem um kitzinho hoje da China que tá fazendo muito sucesso. O kit Xeon 2666 V3. Isso porque o kit Xeon 2666 V3 vem com um processador de 10 núcleos 20 threads e ele trabalha com uma frequência de praticamente 3.5 GHz se a gente for arredondar, o que é muito alto. Eu fiz um vídeo aqui comparando o Xeon 2640 V3 com o Xeon 2666 V3, né? Na prática, a gente tem uma diferença de FPS ali em todos os jogos de 3, 2, 4 FPS ali no máximo, cara. Você pode verificar isso assistindo esse vídeo aqui, beleza? Só que o Xeon 2666 V3, ele é um processador que consome muito mais energia que o Xeon 2640 V3, afinal são 2 núcleos a mais. E esses 2 núcleos a mais geram um consumo extra tão mais alto que vai te obrigar, para você usar da melhor maneira o 2666 V3, a usar uma placa-mãe melhor e naturalmente você vai ter que investir um pouco mais no seu kit Xeon. E aí que entra uma situação que às vezes já vale mais a pena comprar o Ryzen. E você vai entender por quê. Isso porque, ó, a placa-mãe mais simples que eu recomendaria para usar com 2666 V3, que tem boas fases de alimentação que vão suportar o processador, principalmente com o desbloqueio do Turbo Boost liberado, tá custando hoje aqui na casa dos 552. Tem a Jinguei Titanium D4 que também tá custando nessa faixa de preço, tá? Mas só para você ter ideia, o processador Xeon 2666 V3 está aqui na casa dos R$158, arredondando. Então vamos colocar aqui 552 mais 158. Só aí a gente já tem R$710. A gente ainda tem que adicionar as memórias RAMs. E se a gente pegar aqui duas da Netac de 2666 MHz, que já seria o suficiente para o Xeon, né? Tão baratinha também, daria os R$316, né? Inclusive foram as mesmas memórias que a gente usou ali no Ryzen, né? Aí no caso daria 316, o kit Xeon completo, e daí o kit Xeon completo com 2666 V3 vai para R$1.026. Um detalhe que se for para jogar, você tá comprando uma placa-mãe melhor, um processador melhor, mas você vai ganhar 2, 3 FPS em games. Eu testei isso com uma RTX 3070, galera. Então olha só, a gente testou o máximo da performance dos processadores ali no teste. E aqui ó, custando R$1.026, se a gente toma uma taxa aqui de talvez uns 400, né, que seria, vamos calcular como um valor máximo, uma taxa grande, né, já iria para 1.426, valendo mais a pena nessa situação às vezes comprar um kit Ryzen com uma placa-mãe aqui no Brasil, mesmo que seja uma placa-mãe mais simples, né? Porque iria custar R$1.207. É claro que se você não tomar uma taxa, ainda assim o 2666 V3 fica mais barato, você vai estar com uma placa-mãe mais legal para Xeon, mas ainda assim é uma plataforma mais antiga. Mas aí sobre esse exemplo que eu dei, você deve estar pensando assim, pô Fafá, mas cara, se eu procurar aqui na net, ó, vai aparecer um monte de kit mais barato do que isso, né, cara? Como por exemplo, olha só, velho, R$823. Mas cara, os chineses que estão vendendo isso daqui
eles não estão considerando, né, que você vai usar o kit com desbloqueio do Turbo Boost, né? Estão considerando que só vai ligar o negócio aqui e sair usando. Porém, os testes que eu faço aqui são todos com desbloqueio do Turbo Boost, garantindo que a sua placa-mãe tem uma vida útil alta. E essa placa-mãe aqui, por exemplo, é péssima para o 2666 V3. Ela seria ideal até para o 2640 V3, o 2650 LV3, mas para o 2666 não rola, porque o TDP dele é mais alto, cara. Enquanto o Xeon 2640 V3 tem um TDP de 90 watts, o 2666 V3 tem um TDP de 130. E o TDP é uma escala de grandeza que correlaciona a temperatura e o consumo energético do processador. Então, quanto maior o TDP, mais ele consome energia também e mais ele esquenta, tá bom? Só que aí muita gente não leva em consideração o aquecimento da placa-mãe do PC, cara. Não é só o processador que esquenta, né? As fases de alimentação que levam energia para o processador esquentam também. Tem placa-mãe que é mais simples e vai suar a camisa com esse processador, né? Trabalhando aqui com os capacitores, os indutores ou os transistores acima da temperatura máxima permitida. A diferença é que o computador ele não vai te alertar para isso, ele não vai desligar automaticamente que nem o processador, porque hoje se você estiver usando o processador no PC e ele passar da temperatura ideal, o PC desliga. Mas aqui não tem nenhum sensor para desligar a placa-mãe se o indutor estiver acima da temperatura, se o capacitor estiver acima da temperatura. É essa a questão, entendeu? Mas enfim, resumindo a questão, hoje, né, tanto para o 2666 V3 quanto para o 2670, 2678, 2680 V3, se você estiver querendo jogar, já não vai valer mais a pena, ao meu ver, comprar um Xeon. E se você quiser usar o PC nas condições ideais, se você cagar para a placa-mãe, aí talvez compense menos ainda, né, porque você vai sim ter uma placa-mãe de baixa qualidade para o processador que você está usando. Detalhe que essa regra da placa-mãe não é só para Xeon, não. Tem placa-mãe que é muito ruinzinha para alguns processadores Ryzen muito parrudos, tá? Isso é importante mencionar. E enfim, basicamente era isso que a gente tinha para discutir hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e quero saber a sua opinião. O que você acha? Mas ao meu ver aqui com uma base sólida de dados, né? Eu acho que realmente não passou ali de um certo patamar, já não tá valendo mais a pena pegar o Xeon por conta que os Ryzen abaixaram. Se esse vídeo tirou alguma dúvida sua ou trouxe à tona alguma ideia interessante para você, eu vou recomendar que você se inscreva no canal, cara, porque quem se inscreve no canal reza a lenda que só tem vantagem. E também você vai me ajudar a chegar aqui aos 100 mil inscritos. A gente já tá chegando aos 90 mil, então falta só um tiquinho e eu quero você participando dessa conquista aqui no canal, né? Que é uma baita conquista para quem rala no YouTube. Eu vou ficando por aqui, um abração e tamo junto.